Era uma madrugada densa, e o vento passava pelo claustro como quem folheia lentamente as páginas de um livro antigo. Santa Catarina caminhava com o terço entre os dedos e o coração aberto como uma janela que decide não mais trancar o ar, quando, no mais fundo de sua alma, uma luz despertou como quem acende vela dentro de um quarto esquecido. Ela viu, não com olhos de carne, mas com aquela visão que Deus reserva aos que o procuram com fome, um horizonte de dois lados. De um, casas adormecidas, gente distraída em trabalhos e risos, planos e compras. Do outro, um relógio sem ponteiros, mas com um silêncio que dizia mais que todos os sinos. E então, como um sopro que não move o ar, mas move a alma, ela ouviu as palavras severas e misericordiosas de Jesus, palavras que atravessam séculos e batem na porta de cada consciência. Quando isso acontecer, não haverá mais chance. Não era ameaça para assustar, era alerta para salvar. O Senhor não gritava para humilhar, falava para acordar. Santa Catarina, pequena, tremeu. Não de medo de um Deus severo, mas de reverência diante do Deus justo que ama tanto que se recusa a deixar os filhos dormirem na beira do abismo. E enquanto a visão ficava mais nítida, ela compreendeu que isso de que Jesus falava não era apenas um evento grandioso no céu, mas também acontecimentos cotidianos que, somados, anunciam o fim de um ciclo e a chegada do juiz manso e irresistível. Sinais na terra, sinais no coração, sinais na igreja, sinais no tempo, tudo conspirando para um único convite: converter-se agora, amar agora, reconciliar-se agora, vigiar agora, porque haverá um dia conhecido por Deus, em que o hoje se tornará ontem para sempre, e aquilo que não foi ofertado não caberá mais no altar. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina, então, como quem conduz crianças pela mão no escuro, começou a enumerar, não como quem faz lista para os curiosos, mas como quem entrega remédios para os doentes. Use isso que Jesus lhe gravou na alma: quando o amor esfriar a ponto de a dor do outro virar entretenimento, quando a mentira for chamada de coragem e a verdade for acusada de violência, quando a oração parecer perda de tempo e o pecado parecer maturidade, quando a casa abandonar o altar e o altar for tratado como palco, quando a pressa devorar o silêncio e a carência ocupar o lugar de Deus, quando a caridade aos mortos for ridicularizada e a Eucaristia for reduzida a símbolo, quando o nome de Jesus for usado como publicidade, mas evitado como caminho, quando as famílias preferirem telas a rostos e justificativas a perdão, quando a igreja for tentada a ser aplaudida mais do que fiel, quando muitos corações trocarem a paciência do trigo pela vingança do joio, quando isso acontecer em volta e dentro de ti. Entende, a hora não é de notícia, é de decisão. E para que ninguém interpretasse como um fatalismo que paralisa, ela explicava que o tempo antes do fim é a última estação de misericórdia. Se hoje escutas a voz, não endureças o coração, é tempo de reparar aquilo que a indiferença rachou, de devolver o que a gula da alma usurpou, de acender a vela na janela para os que partiram, de carregar o nome de quem você feriu ao confessionário, de voltar à missa como quem volta para casa depois de andar perdido em feiras barulhentas. Porque, dizia ela, o fim não chegará como uma notícia na televisão, mas como uma visita. O Senhor virá como um ladrão, não para roubar, mas para surpreender, e encontrará muitos dignamente vestidos ou distraidamente nus, e aqueles que por amor vestiram as obras simples, um copo d'água, um perdão oferecido, uma esmola escondida, um rosário pelas almas, uma fidelidade no pequeno, uma comunhão feita com fome verdadeira, esses ouvirão a palavra que o universo espera: vinde, benditos de meu Pai. Os que preferiram o barulho ao sussurro, o aplauso à obediência, a justificativa à conversão, esses terão a dor mais triste de todas: perceber que tiveram tempo e o gastaram em coisas que não entram no céu. A meio caminho da visão, Santa Catarina fez uma pausa, e a pausa tinha gosto de brasa.
ardia e iluminava. Não haver mais chance, sussurrou ela. Não significa que Deus se canse de amar. Significa que chega a hora em que cada história é selada pelo amor que escolheu viver. E então ela propôs uma escola de vigília para não se perder. Acordar a casa com um sinal da cruz sentido, abençoar a porta com água benta. Separar 5 minutos por dia para ler, nem que seja de um salmo, como quem bebe em fonte, criar o hábito de agradecer antes de pedir, confessar com paciência os cacos que cortam as mãos, não brincar com a Eucaristia e não tratar a saudade dos que partiram como hábito antigo, oferecer por eles uma missa, um terço, um Pai Nosso com nome. Quem vigia assim não vive assustado, vive atento, e a atenção dos mansos é a arma dos últimos tempos. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina contou ainda que Jesus lhe explicou a delicadeza com que o fim se aproxima dentro das coisas simples. Quando perceberes que o pecado deixou de envergonhar, que a zombaria das coisas santas virou moda, que a compaixão está sendo substituída por curiosidade cruel, que a tristeza se anestesia com mais ruído e mais compras, que a linguagem da bênção foi trocada pela gíria do azedume. Repara, a noite avançou mais um pouco, é hora de luz acesa, mas para não cair no desespero, a santa mostrava a outra face da moeda. Quando vires crianças rezando com sinceridade, mães e pais abençoando seus filhos, velhos oferecendo suas dores como intercessão, jovens escolhendo pureza na contramão, sacerdotes cansados e fiéis, pessoas simples devolvendo o troco que não era seu, gente ocupada encontrando tempo para os esquecidos, famílias rezando pelos saudosos, almas que se levantam para a missa de domingo como quem ergue o mundo, entende? O céu ainda está respirando por dentro da terra. É hora de esperança operante e insistia. A esperança operante é o remédio contra a paralisia apocalíptica. Ela não se contamina com o pânico dos boatos, nem com o tédio dos cínicos. A esperança operante sabe que o juiz que virá é o mesmo Cordeiro que nos lavou. Por isso, amarra o avental e serve. Vai o chão do coração e chama: Vem, Senhor Jesus. E porque muitos perguntariam o que exatamente acontecerá, Santa Catarina, obediente à simplicidade do Evangelho, respondia: Não me foi dado desenhar mapas. Me foi dado lembrar ritmos, e os ritmos são claros: vigiar, amar, perdoar, oferecer, reparar, adorar. Nos últimos tempos, dizia ela com ternura firme, não vencerão os mais informados, mas os mais fiéis, e explicava que fidelidade é aquele modo silencioso de não abandonar o bem quando ninguém vê, é não negociar a verdade por aplauso, é não reduzir o amor a sentimento, é não reduzir a oração à superstição, é não transformar a caridade em publicidade, é permitir que Deus nos encontre fazendo o que Ele nos pediu desde sempre: amar o próximo, honrar a família, respeitar a igreja, cuidar dos pequenos, interceder pelos que partiram, consolar quem chora, não zombar do que é santo, fugir do que envenena a alma, guardar os olhos, aquietar a língua, abençoar os que nos perseguem, fechar a porta para o barulho e abri-la para o pão. Por fim, a santa lembrou de um isso que corta o coração de quem ama. Quando o nome de Jesus for substituído por fórmulas, quando a fé virar espetáculo sem cruz, quando muitos disserem Senhor, Senhor, e viverem de costas para os pequenos, quando a vida espiritual for terceirizada a influências e amuletos, quando o perdão for contado nas moedas do merecimento, toma cuidado. O tempo apertou não para que entremos em pânico, mas para que façamos o gesto que os céus ainda esperam: ajoelhar e dizer: Tem piedade de mim, pecador. O coração que se faz pequeno abre espaço para a grandeza de Deus. E é esse coração que no último dia, reconhecerá o olhar do juiz como o mesmo olhar do amigo. Se hoje você percebe que algumas dessas palavras pousaram na janela da sua casa, não as espante com desculpas.
Acolha-as como se acolhe um mensageiro querido. Escolha um nome por quem você vai oferecer o seu primeiro passo. Peça perdão a quem deve, devolva algo que não é seu, apague do celular o que te arrasta. Retome a oração mesmo seca, marque a confissão, coloque uma vela acesa por 5 minutos com a intenção dos que partiram e dos que mais te feriram. O fim dos tempos passa por dentro desses começos, e a justiça de Deus tem o rosto manso de quem deseja salvar até o último segundo. Santa Catarina, ainda sob o peso doce do aviso que recebeu, percorreu interiormente as salas do coração humano como quem inspeciona uma casa antes da noite chegar, e, enquanto tocava com oração cada porta e janela, foi discernindo pequenos fins que prenunciam o grande, quando o arrependimento se torna adiável, quando a linguagem da alma troca pecado por só um deslize, quando a consciência aprende a fazer silêncio pelas razões erradas, quando os olhos já não se espantam com o mal, quando a piedade pelos que partiram vira folclore e a Eucaristia vira costume, tudo isso vai afinando a audição para um som que não queremos escutar. Quando isso acontecer, não haverá mais chance, não como ameaça de um tirano, mas como calendário de um amor justo que, por amar, também põe fim ao que nos desfigura. Por isso dizia a santa, antes que a noite chegue, reacende-se a lâmpada com óleo de conversão e obras. A conversão é um sim que se traduz em passos: cortar um vício elegante, calar a língua que espalha veneno, reparar um dano sem esperar reconhecimento, devolver o que não é nosso, restituir uma confiança quebrada. As obras são pão para os outros, um prato de comida, um ouvido para quem sofre, um pedido de perdão que cura um laço, uma missa oferecida por alguém esquecido, um terço pelos que já não podem rezar por si. No fim dizia ela, seremos examinados no amor, e amor tem corpo de gesto. Santa Catarina via com dor e esperança misturadas que muitos corações, cansados de promessas humanas, estavam prontos para a promessa de Deus, e essa promessa tem rosto. Jesus que virá como juiz, é o mesmo Jesus que hoje visita como amigo e esposo. Quem o recebe agora não teme o encontro depois. Quem brinca com ele agora corre o risco de confundir misericórdia com permissividade e perder a hora. Ela então nos ensinava uma pedagogia de vigilância. Começava ao amanhecer com um Senhor, eu te ofereço este dia, seguia com pequenos jejuns de vaidades, menos tela, menos palavra inútil, menos compra por compensação, firmava-se num tempo curto e fiel de palavra, ao menos 2 versículos, mas rezados se possível ancorava-se nos sacramentos, confissão com verdade mansa, Eucaristia com fome, e ao cair da noite, recolhia nomes para interceder, vivos e saudosos, como quem alinha a casa para que o Senhor encontre tudo em paz. Esse arrumar diário, dizia, é a tranca doce contra a surpresa amarga, pois haverá um momento em que as portas se fecharão por justiça, e então cada um ficará com o que amou. Ela desdobrava ainda o mapa de sinais dentro da igreja, não para alimentar curiosidades, mas para convocar fidelidade, quando o altar for disputado como palco, quando preferirmos a opinião dos aplausos à obediência da doutrina, quando confundirmos o perfume dos santos com o perfume do marketing, quando coordenarmos ações para engajar mas perdermos ajoelhos para adorar, quando a caridade for pesada em curtidas e não em lágrimas enxugadas, então o coração eclesial precisará se lembrar do cenáculo. Porta fechada, medo reconhecido, Jesus no meio, sopro do Espírito, envio. A barca do Senhor, dizia Santa Catarina, não navega pela força dos remos da estratégia. Ela anda pelo vento do Espírito e pela fidelidade dos que se deixam conduzir. E quando perguntavam como distinguir vento de correnteza enganosa, ela respondia com 3 frutos. Humildade crescente, menos eu mais ele, caridade concreta, menos anúncio, mais pão, e pureza de olhos, menos justificativa para excessos, mais simplicidade, onde esses frutos aparecem, ainda que pequenos, ali o céu está soprando. Onde desaparecem e sobra ruído, é hora de arrependimento. Igreja que se arrepende, dizia,
é a igreja que acende farol para o mundo, e o mundo precisa de faróis. Pois muitos vagam com mapas que apagam Deus das noites. A santa, com a doçura que sabe ser firme, denunciava também um isso silencioso, a indiferença aos pequenos. Quando o pequeno virar invisível, advertia, os céus se enchem de testemunhas, porque o juiz, quando vier, perguntará com linguagem simples, tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu, doente, preso, e a resposta verdadeira não será um discurso, mas uma memória de gestos. É por isso que ela insistia em hábitos que parecem pequenos demais para salvar, mas que exatamente por serem pequenos conseguem caber no nosso agora. Levar um pão a quem não sabe pedir, visitar um idoso que já não recebe visitas, ensinar uma criança a fazer o sinal da cruz, escutar sem interromper quem precisa desaguar, pagar com honestidade, pedir desculpas sem mas, abençoar a própria porta com água benta, acender uma vela com nome e intenção, oferecer uma comunhão por uma alma. O fim não surpreende quem vive começando esses gestos todos os dias, repetia. Porque quem vive de pequenos começos não teme o grande fim, ele o reconhece como colheita. E quando alguém a questionava sobre grandes sinais, guerras, desastres, rumores, ela não negava a gravidade do mundo, mas devolvia a pergunta para dentro. Como está o teu recanto? Os teus estão recebendo pão? Escuta, perdão? A tua língua, como tem servido? O teu olhar, o que tem buscado? A tua hora de oração, onde está? Não para culpabilizar, mas para lembrar que a vigilância cristã tem endereço, a própria casa. Cristo virá em glória, dizia, mas hoje ele vem disfarçado de compromisso, de deveres de Estado, de vizinhos, de irmãos de comunidade. Se o rejeitamos nessas roupas, corremos o risco de não reconhecê-lo quando vier com vestes de luz. Num ponto do seu ensinamento, Santa Catarina pausou e nos deu o que chamava de rito das duas listas, num papel simples, escrever coisas que preciso abandonar, e, na outra coluna, coisas que devo abraçar. Na primeira, colocar hábitos que puxam para baixo, comparação, ironia, consumo por carência, preguiça disfarçada de prudência, demora em perdoar, distrações que comemos como pão, e nomes de vínculos que viciam. Na segunda, listar fidelidades possíveis, oração breve e diária, missa dominical fiel, confissão sincera a cada mês, um serviço concreto fixo, intercessão semanal pelos saudosos, leitura cotidiana de 2 linhas de evangelho, um dia de jejum manso por mês, colocar as 2 listas aos pés do crucifixo e rezar, Senhor, sela com o teu sangue o que preciso deixar e acende com o teu espírito o que preciso viver. A graça, dizia ela, vai educando o corpo para obedecer e o coração para desejar o que salva, porque desejar o que não salva, lembrava, é a verdadeira tragédia. Quem aprende a desejar Deus e o bem dos outros prepara, sem saber, a própria eternidade. Se essa mensagem já tomou seu peito de leve temor e forte esperança, inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. E se pode transformar a sua hoje, faça um gesto concreto. Comente Santa Catarina, interceda por mim, e escolha um nome por quem você vai oferecer o primeiro passo. Ela prosseguia, chamando de relógios da misericórdia, os momentos em que Deus, por bondade, nos dá lembretes do fim para que a gente recomece. O susto de um diagnóstico, o silêncio pesado depois de uma palavra amarga, a visita de uma saudade que pede reconciliação, a fadiga de uma rotina sem sentido, a queda de uma máscara que sustentávamos para agradar. Relógios assim não são castigo, dizia, são campainhas de Deus. Atenda sem medo, o hóspede é a graça, e orientava. Diante de cada relógio, 3 movimentos: confessar, sim, Senhor, eu estava adormecido, confiar, tu podes reordenar, corrigir. Hoje eu começo pequenos começos, de novo, o céu ama começos. Já a linguagem do inimigo, observava, adora, depois eu rezo, depois eu perdoo, depois eu devolvo, depois eu paro.
cuidado com o depois, alertava. Muitos chegaram ao fim abraçados ao depois, e o depois é uma palavra que não entra no céu, a palavra que entra é agora. Hoje estarei contigo no paraíso, foi dita a um homem que no último instante escolheu o agora certo. E nós que ainda temos hoje, o que faremos? Santa Catarina deteve-se também no cuidado com os olhos e os ouvidos, as portas por onde o fim entra antes do fim. Quando os olhos se acostumam ao escuro, dizia, chamam treva de normal e luz de exagero, por isso, propunham um jejum das sombras por 7 dias, limitar conteúdos que atiçam inveja, luxúria, ira, substituir por leituras breves de santidade, música que eleva, silêncio que cura, e em paralelo, um banho de bênção para a casa, água benta nas portas, uma cruz visível num cômodo, uma vela acesa 5 minutos ao dia com intenção clara, não para superstição, mas para lembrar ao corpo que a alma manda. Corpos obedientes, ensinava, preparam almas vigilantes, e aconselhava a aprender a benzer os filhos, a própria testa, o alimento, a entrada e a saída. Quem abençoa treina o coração para a vinda de aquele que é a bênção. Ela não ignorava o medo que esse tema pode suscitar, por isso falava com carinho. Não temas a justiça de Deus, teme viver sem amor até que a justiça chegue à justiça. Explicava, é a misericórdia que por fim ordena tudo. O que é torto se endireita, o que é mentira, desaparece, o que é amor, permanece, e para que o amor permanecesse, deixava-nos 6 exercícios de prontidão. 1. Reconciliação rápida, não dormir com raiva, não adiar conversa necessária. 2. Confissão regular, a casa precisa de faxina. 3. Eucaristia com fome, não por hábito mas por necessidade. 4. Caridade discreta, fazer o bem sem anunciar. 5. Intercessão diária. 2 nomes vivos, um saudoso. 6. Estudo fiel do Evangelho, 2 linhas que se tornam horas de luz ao longo do dia. Quem vive assim, dizia, aprende a esperar sorrindo. E quem sorri na espera já tem o céu no rosto. E quando perguntavam por datas, ela, obediente à sobriedade do Senhor, recusava mapas e entregava bússolas. Hoje, agora, este é o tempo favorável, vigiai e orai. Servi, perdoai, sede prontos, acendei as lâmpadas, e contava a parábola das virgens prudentes com voz de quem acendeu muitas velas. O óleo não se empresta, compra-se com escolhas diárias. Rezar quando não se tem vontade, compra óleo. Perdoar quando não se tem forças, compra óleo. Ir à missa mesmo cansado, compra óleo. Não alimentar a curiosidade do mal, compra óleo. Calar a fofoca, compra óleo. E, sobretudo, amar quem não pode retribuir, compra óleo. Quando o esposo vier, concluía, os que tiverem óleo entrarão, os que confiarem em luz alheia baterão tarde, e não haverá mais chance, não por maldade mas por justiça, porque o amor respeita a liberdade até o fim. Por fim, a santa, com ternura de mãe, propunha um pacto de 30 dias para transformar alerta em vida. Na semana 1, ordenar a casa interior, confissão, perdão, restituição. Na semana 2, fixar um altar doméstico vivo, crucifixo visível, vela diária, bênção da porta, nome dos vivos e saudosos ao lado. Na semana 3, instituir um serviço, uma obra de misericórdia corporal e uma espiritual, dar de comer e consolar. Por exemplo, na semana 4, consolidar a vigilância, um dia de jejum manso, uma hora de adoração se possível, silêncio breve após o jantar, ao fim renovar. Jesus, eu te aguardo trabalhando, e todos os dias, uma jaculatória que ela amava. Vem, Senhor Jesus, e encontra-me servindo. Esse é o sorriso que queremos levar ao encontro final. Mãos com calos de amor, olhos acostumados à luz, coração em paz. Que nada disso falte quando soar a hora. Santa Catarina, guiada por essa bússola do agora, costumava descrever a alma como uma cidade ao entardecer, algumas janelas já acesas, outras ainda abertas ao barulho da feira, e uma rua principal onde passa, de tempos em tempos, o anúncio de Deus. Quem ouve, fecha a porta para o tumulto e acende o altar. Quem não ouve, adorma na praça e à noite a encontra desprotegida.
Por isso ela suplicava: aprende a reconhecer a aproximação do Senhor no comum do teu dia, porque, quando isso acontecer, não haverá mais chance, não se limita ao clarão final, ele te visita em miniaturas, a conversa que te pede perdão e você adia, a esmola que você prometeu e esqueceu, a confissão que você marcou no coração e remarcou com desculpas, a missa que você julga não precisa a vela pelos saudosos que ficou para depois. Esses depois, somados, criam um muro invisível que, sem você perceber, vai emparedando a casa, e então, no momento em que a graça bate com força, a porta custará abrir por dentro. É por isso que a santa insistia em duas fidelidades, a dos 5 minutos e a das 2 palavras, 5 minutos para Deus por dia, relógio fechado, celular longe, coração em voz baixa, vem Senhor, e 2 palavras para o próximo, perdão e obrigado, as 2 chaves que desarmam a justiça que nos condenaria nas pequenas coisas. Porque o fim pesa nos grandes cenários, mas decide-se nos pequenos hábitos. Ela também advertia sobre o comércio sutil da alma com as sombras. Primeiro a gente consome o mal disfarçado de entretenimento, depois o mal consome a gente como normalidade. Primeiro o olhar se acostuma, depois o coração imita, e quando a consciência protesta, a gente a chama de pesada e joga sobre ela a culpa de estragar a festa. Toma cuidado, dizia Santa Catarina, quando te pegares chamando luz de exagero e treva de autenticidade. O relógio do céu avançou, e logo mostrava o antídoto, jejum manso e repetido de tudo que te rouba a gravidade do bem, menos ironia, menos curiosidade mórbida, menos comparação, menos tela antes de dormir, no lugar, leituras breves de santidade, música que eleva o peito, silêncio com sinal da cruz na porta, 3 nomes por quem interceder, um vivo que te pesa, um vivo que te sustenta, um saudoso que te espera. É assim, dizia, que a casa muda o ar e aprende a reconhecer o visitante. Porque o juiz, no fim, virá como amigo para quem aprendeu a amá-lo no escondido, e como estranho para quem o tratou como figurante na própria história. Ela mirava ainda uma ferida que nos dilacera nos últimos tempos, o deboche do sagrado, quando a graça é posta à venda, quando o altar vira palco, quando o nome de Jesus enfeita discurso e não atravessa a vida, quando a igreja é pressionada a ser moda e esquece de ser mãe, cresce a chance de vivermos a parábola dos convidados que preferiram seus negócios à festa. E quando isso acontecer, não haverá mais chance de comprar óleo emprestado na porta. Por isso, a santa ensinava a investir naquilo que óleo se torna. Oração fiel sem espetáculo, confissão sem teatro, Eucaristia com fome, caridade escondida, perdão que começa enquanto a dor ainda lateja, estudo do Evangelho com humildade, obediência às coisas simples que Deus confiou. Óleo se compra no cotidiano. Quem tenta adquirir às pressas na madrugada do esposo, comprará engano, repetia, lembrando as virgens prudentes. E para que isso não ficasse distante, ela propunha a novena do azeite 9 dias, cada dia uma obediência possível, fechar uma ferida com pedido de perdão, restituir algo indevido, cortar um vício elegante por 24 horas, visitar um esquecido, rezar pelos governantes, oferecer uma comunhão por quem te feriu, agradecer sem ironia a uma pessoa difícil, ler um capítulo de um evangelho e praticar uma linha, acender uma vela de 5 minutos por um saudoso. No final dizia, talvez você não veja luzes, mas o céu verá reserva no teu vaso, e no dia da pressa, não te faltará claridade. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina não deixava de falar das dores que Deus usa como relógio de misericórdia, a perda que desorganiza, a doença que humilha a autossuficiência, a injustiça que te arranca das certezas, o fracasso que desnuda motivações. Não é castigo, é cura em forma de cruz, ela sussurrava, e cura tem pressa mansa. É a hora de aceitar o remédio que tempos atrás você teria recusado.
descer do trono da razão pronta, pedir ajuda, permitir que o outro seja ponte, confessar sem adjetivos, perguntar: o que devo fazer agora? Servir quando preferia ser servido. O fim encontra com doçura os que se deixaram tratar, mas encontra com dureza os que endureceram o coração contra qualquer caminho que não fosse o próprio. E como uma mãe que prepara o filho para a prova, ela treinava nossos olhos para perceber sinais de esperança em becos. Quando você encontra um jovem ajoelhado sem tirar foto, quando vê um pai abençoar o filho na porta, quando escuta um "eu errei" sem mas, quando uma família leva à missa o nome de um falecido, quando um profissional devolve o que não lhe pertence, quando alguém se reconcilia depois de anos, quando um vício cai por obediência insistente, quando um pobre é servido como rei. Ninguém posta e dizia: o céu está atravessando a cidade, corre e entra, respira esse ar. Isso sustenta a vigília. Outra lâmina que ela afia com carinho é a da língua. No fim, seremos também julgados pelas palavras que empurramos ou que seguramos. Palavras podem ser asas ou pedras. Quando a língua vira faca diária, o juízo chega à mesa do almoço e afasta o anjo da casa. Por isso, propunha o jejum da explicação, um dia em que você não se defende, não se justifica, não vence conversa, apenas escuta e quando fala, abençoa. O coração aprende humildade e o céu arruma cadeiras na sala, explicava, e em seguida pedia o rito da bênção repetida 3 vezes ao dia, mão na testa e Jesus, que a tua paz governe minha boca. Quem abençoa a própria língua se poupa de semear palavras que terá vergonha de ouvir no tribunal do amor. Ela tocava também na matéria que nos pesa, dinheiro e tempo. Quando o fim chega, o que pesa não são cifras, são fidelidades. O tempo que você deu sem cobrar volta como luz. O dinheiro que você converteu em pão e dignidade volta como perfume. O que você agasalhou só para si vira poeira nas mãos, então ensinava. Separa um pequeno dízimo para a caridade discreta, um pequeno sabá para a família, um pequeno cuidado para um desconhecido, uma pequena oferta por um saudoso. Soma-se luz e luz. Sustenta a travessia e na mesma respiração recordava: providência não é improviso, organiza as contas, corta o supérfluo, planeja a esmola. O céu trabalha com a nossa ordem. E porque muitos perguntam onde Deus está, ela respondia: em cada altar, em cada pobre, em cada confessor paciente, em cada noite em que você, à beira do sono, diz: Jesus, eu confio em vós, e entrega as 3 pessoas que mais ama e as 3 de quem menos gosta. É aí que ele te treina para o encontro, amando os que te alegram e os que te afiam. O fim será uma surpresa de justiça, mas não será um susto para quem viveu reconciliando esses extremos. Por fim, Santa Catarina nos deixava um pacto de prontidão para 30 dias que você pode começar hoje sem anúncio. Dia 1. Fazer as pazes com alguém. Dia 2. Confessar-se ou preparar-se para tal. Dia 3. Missa com fome e ação de graças. Dia 4. Devolver algo indevido ou reparar uma difamação. Dia 5. Jejum de uma distração que suga a alma. Dia 6. Adoração breve ou comunhão espiritual pelos saudosos. Dia 7. Serviço silencioso a quem não pode retribuir. E repetir o ciclo 3 vezes, acrescentando nomes e intenções. Quando o esposo vier, prometia, te encontrará com avental, não com microfone. E é o avental que ele reconhece primeiro. Chega um ponto em que a alma, cansada de negociar com o depois, percebe que o único antídoto para o aviso de Jesus, quando isso acontecer, não haverá mais chance. É transformar cada hoje em altar, cada respiração em vigília, cada afeto em decisão. Foi assim que Santa Catarina encerrou seu ensinamento, não com medo que paralisa, mas com uma esperança exigente que purifica. Não temas o fim como se fosse um trovão que te cai imprevisível. Teme sim, adormecer com a lâmpada apagada, porque o esposo vem na hora em que menos se imagina, e o que ele procura não é brilho de ocasião, mas óleo escondido.
E então ela nos conduziu a um exame final, não de palavras, mas de obras, em que o coração aprende a pesar o que realmente pesa quando a eternidade desce ao quintal de casa. Pesa a fidelidade sem testemunhas, pesa o perdão oferecido antes que a raiva se organize, pesa a esmola que preferiu a mão de Deus aos holofotes, pesa a confissão que lavou sem desculpas, pesa a missa da qual se sai com mais fome de santidade do que de aplauso, pesa a oração pelos vivos e pelos saudosos que tece pontes entre salas e cemitérios, pesa a mansidão que não se vendeu ao sarcasmo, pesa a língua domada que se tornou fonte de bênção, pesa a humildade de pedir ajuda, pesa a coragem de romper com vícios elegantes. São essas miudezas repetidas que fazem um agora tão sólido que o fim o reconhecerá como casa. E para que ninguém confunda a vigilância com a ansiedade culpada, a santa ensinou a arte das 3 coroas, a coroa do silêncio, guardar o coração do ruído que rouba a atenção do céu, a coroa do serviço, converter cansaço em cuidado por alguém, e a coroa da alegria mansa vigiar sorrindo, porque se vigia por amor, a tristeza que paralisa não é penitência, é distração. Ela dizia, penitência verdadeira acende olhos, tristeza estéril os apaga. Por isso, se a sua alma anda cinza, faça um pequeno pacto, benzer a própria testa 3 vezes ao dia, abrir a janela e dizer vem Senhor Jesus, e praticar uma gentileza sem câmera. É impressionante como o céu reencontra a casa por gestos tão simples. E porque muitos perguntam como não sucumbir à pressão de um mundo que ri do sagrado, Santa Catarina responde com disciplina amorosa, escolha o lado da bênção, ainda que riam. Abençoe os que zombam, perdoe os que ferem, não replique a linguagem do ódio, não devolva ironia com ironia. Vigiar é também recusar a gramática das trevas. E se lhe faltar força, vá à fonte. Recebei o Espírito Santo, ele é o fôlego dos últimos tempos, o conselheiro que dá precisão quando o pânico confunde a força, que mantém de pé quando o barulho derruba, o doce hóspede que ensina a mesa a caber mais gente. O Espírito, porém, gosta de casas arrumadas, um crucifixo visível, uma Bíblia aberta e lida, ainda que 2 linhas, uma vela acesa 5 minutos por intenções claras, água benta nas portas, um cantinho de oração onde os nomes dos vivos e saudosos fiquem à vista. Não é superstição, é arquitetura de memória. A memória, instruída assim, chama Deus pelo nome quando o alarme toca. Santa Catarina também nos preveniu contra uma astúcia que chega elegante nos fins. O cansaço moral disfarçado de maturidade, ele sussurra, já rezaste, já tentaste, agora vive como todos, e a alma, que andou muito, pensa em sentar no meio da estrada. Não sentes, mas estás a uma curva da casa, a santa responderia. O inimigo sempre monta bancas na véspera, por isso, quando te faltar vontade, não negocies a verdade. Cumpre o pequeno regime dos santos cansados. Ajoelha por 1 minuto, lê 2 linhas do Evangelho, oferece um Pai Nosso pelos que partem sem aplauso. Diz Jesus, eu confio em vós, e São Miguel, defendei-me no combate, e volta ao dever do dia. Esse mínimo recompõe nervos, e nervos recompostos sustentam escolhas limpas. E se a ferida da culpa te visita com vozes severas, não alimentes a acusação com esconderijos. Corre a confissão como quem corre a água no meio-dia. A quem perdoardes, serão perdoados. A absolvição não é carimbo de escritório, é sopro de Páscoa. E Páscoa não adia recomeços, inaugura-os. Na mesa do juízo, pecados perdoados viram lugares que a misericórdia ocupou. Onde a misericórdia ocupou, a justiça reconhece Cristo. E reconhecer Cristo é a alegria do fim. A santa então colocou em nossas mãos uma escada de 7 degraus, para atravessar dias difíceis sem perder a lâmpada acesa. 1º degrau, reconciliação rápida. Não dormir ferido se puder pedir paz, não amanhecer culpado se puder pedir perdão. 2º, palavra breve e fiel, 2 linhas lidas devagar ao acordar.
Terceiro, Eucaristia com fome dominical inegociável, e se possível, uma visita ou comunhão espiritual na semana. Quarto, caridade escondida, um bem sem testemunha. Quinto, intercessão, 2 nomes vivos e um saudoso por dia, escritos e apresentados a Deus. Sexto, disciplina de sentidos, jejum das sombras que excitam, comparação, inveja, luxúria, violência substituídas por música que eleva e silêncio que cura. Sétimo, descanso obediente, lembrar que o corpo é templo e que templos têm ritmo, dormir com bênção, acordar com louvor. Quem sobe esta escada devagar atravessa tempestades em paz, e paz, no fim, será o idioma do reino. E como o coração humano precisa de selos, ela propõe um rito de consagração do hoje. Acenda uma vela por 5 minutos. Diga os nomes dos vivos e dos saudosos que você carrega. Leia em voz alta, vigiai e orai, e repita 3 vezes: Vem, Senhor Jesus. Apague a vela e deixe o resto acender por dentro. Repita por 9 dias, quando o clarão da prova vier, e vem em formas pequenas ou grandes. Você saberá reconhecer o amigo por trás do juiz. Talvez você se pergunte o que fazer com os atrasos da vida, promessas que não se cumpriram, portas que não se abriram, humilhações que sangram, memoriais. Santa Catarina, que conheceu cruzes miúdas e humilhações discretas, diria: entrega o relógio ao oleiro. Tua ansiedade de chegar logo pode te deixar fora da casa quando o noivo bater. Permanece no dever e na esperança. A fidelidade é a única moeda que compra óleo na economia do céu, e trocaria a sofisticação do conselho por gestos. Devolver um objeto emprestado, responder mensagens que pediu luz para ignorar, agradecer explicitamente quem te amparou, levar flores a um túmulo esquecido, visitar um sacrário esquecido, escrever uma carta de perdão sem novela. É assim que o reino cresce como semente, e quando o rei vier, reconhecerá o cheiro da sua lavoura. Ele mesmo disse: o que fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. No fim, não haverá tempo para fabricar currículo. Haverá encontro entre o que amamos e aquele que amamos. Por isso, ama hoje, ama limpo, ama sem recibo. E quanto aos sinais do tempo que nos cercam, o deboche do bem, a pressa por cima da oração, a indiferença aos pequenos, a troca do altar por palco. A santa não nos manda para o desespero, mas para a cozinha do Evangelho. Pão, peixe, braseiro, tu me amas. Apacenta, apacentar é verbo que vale ouro no tribunal final. Alimentar, curar, visitar, vestir, consolar, perdoar, ensinar, rezar. São as obras de misericórdia que tornam tangível o amor. Escolha ao menos 2, uma corporal e uma espiritual, e case-se com elas. Seu nome será lembrado pelo bem que verteu, não pelo barulho que fez. E quando te disserem que isso é pouco diante do mundo, responde com o sorriso de quem já viu santos moverem séculos com rosários e panelas. A história nunca foi salva por espetáculo, foi remendada por mãos que lavavam pés. Antes de encerrar, Santa Catarina nos chama a olhar para os que partiram. Não lhes negues pão agora que não podem colhê-lo por si. Tua missa oferecida, teu terço rezado, tua esmola em nome deles é uma ponte que o mundo não entende e o céu jamais esquece. O fim será também reencontro, e florescem como jardins as casas que aprendem a rezar pelos seus mortos. Se a saudade apertar, acende uma vela por 5 minutos e diz o nome como se fosse presente. Oferece um Pai Nosso. Pede a Jesus que te ensine a amar com o tempo de Deus. Essa escola de caridade afina o ouvido para o passo do amado. Chegamos enfim ao limiar onde toda pregação deve virar oração, e toda oração gesto. Ajoelhe o coração e diga comigo devagar, como quem aprende a respirar outra vez: Senhor Jesus, tu nos avisaste com amor, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Eu te entrego hoje meus atrasos, meus apegos, minhas culpas e minhas desculpas. Acende em mim a lâmpada do agora. Dá-me arrependimento sem demora, fidelidade sem plateia, coragem para romper com o que me arrasta, doçura para perdoar, fome de Eucaristia, amor pela tua palavra, compaixão pelos vivos e pelos saudosos.
Sela minha casa com a tua paz, guarda minhas portas com São Miguel, governa meus passos com meu anjo da guarda, envolve minha vida com o manto da Mãe Santíssima. E quando teu isso acontecer, seja no fim da minha tarde, seja no clarão dos séculos, encontra-me servindo de joelhos e com as mãos ocupadas de caridade. Amém. E levante-se já com um gesto, escreva um nome vivo e um saudoso, coloque-os perto de um crucifixo, marque sua confissão. Escolha uma obra de misericórdia para praticar hoje e uma distração para abandonar. Acenda a vela de 5 minutos e diga: vem Senhor Jesus. Haverá um dia em que não haverá mais chance. Hoje, porém, ainda há, e é suficiente para a santidade. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé.